graça e a paz, meus irmãos abençoados. Venho aqui nessa noite trazer uma palavra para as nossas vidas, uma palavra de conforto, de um carinho de Deus nas nossas almas, na alma de todas as mamães, os papais. Hoje, agora há poucas horas, um jovem na nossa cidade que se acidentou veio a falecer, queridos. E a mãe dele é uma pessoa muito conhecida, muito querida na nossa cidade. E aí me deu vontade de fazer esse vídeo para as mamães, para os papais e para os filhos. Por quê? Porque quando nós somos pais, um pedaço de nós já não nos pertence mais. Os filhos são uma parte nossa que segue pela vida. E a vida de uma mãe, de um pai, nunca mais será a mesma depois de verdadeiramente conceber e se tornar mãe, se tornar pai. É uma dádiva do Senhor, uma graça do Senhor, mas entendemos que a ordem natural das coisas, ao nosso ver, seria que os pais fossem primeiro e que os filhos fossem depois. É assim que nós gostaríamos que fosse, né? Então, dentro de tantos versículos que a Bíblia cita sobre os filhos, eu quero trazer para você, para mim, para todos nós, a palavra do Senhor quando Jesus foi crucificado, que está em Mateus 27, e diz assim, a partir do versículo 45. Vou ler alguns versículos. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Vamos pausar aqui. Sabemos que Jesus sempre será o Filho de Deus Altíssimo, mas Ele também é Deus, a Trindade Santa. Mas Ele estava aqui na terra como homem, como nós todos, sentindo as mesmas dores, as mesmas ansiedades, os medos. Antes aqui da sua crucificação, no jardim do Getsêmani, ele falou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Jesus sabia que tinha uma missão maior. E essa missão maior era morrer na cruz do Calvário para ressuscitar e trazer a nós o direito da vida eterna. E a Bíblia diz assim, que na casa onde há luto, a glória do Senhor, ela vai resplandecer mais, ela vai ser mais notória do que no dia do nascimento de uma pessoa. Porque quando chega a hora do nosso luto, a hora da nossa partida, da nossa passagem dessa terra, né? Nosso espírito deixa esse corpo e esse corpo volta para o pó. Depois Deus nos renovará em um corpo de glória, com um espírito vivificado, exaltado. Então Jesus aqui padeceu também aflições, se entristeceu, se sentiu sozinho, porque ele estava com Pedro, Tiago e João
lá no jardim do Getsêmani, que significa jardim da prensa, que era onde eles produziam o azeite, que era algo muito valioso naquela época. E o azeite simboliza a unção de Deus. E Jesus, aflito, com sua alma aflita, orando, porque sabia que estava chegando a sua hora, ele poderia descansar e falar: eu sou o Filho de Deus Todo-Poderoso, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter medo, porque o meu Pai é dono de todas as coisas, ele comanda todos os exércitos. Mas ele se afligiu, ele se angustiou, ele procurou os seus amigos e eles estavam cansados, dormindo. Nós entendemos que aquela luta era uma luta para Jesus viver, para ele passar sozinho com ele e o Pai. Era um momento dele com o Pai. E às vezes nós, como pais, não temos este tempo de fazer uma despedida. Às vezes minha filha sai para viaja, por exemplo, semana passada mesmo ela estava em viagem pelo trabalho para participar de conferência ou algum curso. E quando ela já fala assim, ó, mãe, tal semana eu vou viajar, o meu coração já fica angustiado. Ah, é porque eu não tenho fé? Claro que eu tenho fé, mas nós tememos as coisas que estão ao nosso redor, porque nós sabemos que de uma forma ou de outra nós passaremos desta vida e não queremos que seja de uma forma trágica, como foi desse jovem, um jovem novo, começando a sua vida. E é muito triste por isso, porque a gente percebe assim que os pais, eles se esforçam, uma família de bem, que com certeza se preocupou em colocar os valores no filho, né? Gerar um caráter nele, mostrar Jesus para a vida dos filhos. E chega aquele momento em que não há mais como ter uma despedida. E é assim algo, eu imagino que seja algo terrível, porque eu vivi a parte inversa da situação. Eu perdi o meu pai, então eu cresci com essa dor. Mas perder um filho, eu acho que deve ser a pior dor da vida de uma mãe e de um pai. E quando ela fala assim, mãe, vou viajar, eu já entro em oração, já peço ao Senhor para guardar todas as pessoas que estiverem com ela, que estiverem na estrada, seja onde for que ela estiver, que Deus abençoe todos ao redor dela. Mas quando chega a nossa hora, não tem jeito de escapulir. E a morte, ela vem com uma desculpa. Na verdade, nós começamos a morrer no dia que nós nascemos. No dia em que nós nascemos, nós já começamos a morrer. Mas já pararam para observar que o homem não se adaptou até hoje à morte? Talvez, falando com todo o respeito, né, porque eu não gosto de ofender ninguém de nenhuma religião. Talvez os nossos irmãos, os nossos conhecidos que estudam mais a parte sobre o espírito, praticam muita caridade, talvez eles tenham uma facilidade maior para superar esse momento de passagem do que nós, porque nós não colocamos na nossa mente, nasci, estou começando a morrer. Você já parou para observar que cada aniversário que você comemora
é um ano a menos na sua vida? Então, quando alguém perguntar assim, pastora, quantos anos você tem? Eu vou dizer, quantos anos eu tenho, não sei. Quantos eu vivi, eu sei. Até aqui eu vivi 43. Quantos eu ainda terei, eu não sei, somente o nosso Deus. E Jesus estava aqui nesse momento sofrendo. Observem que Jesus estava com seus amigos na ceia. Jesus estava com seus amigos no Monte das Oliveiras. Jesus não ficou sozinho para carregar a sua cruz, porque veio até ele um homem para ajudá-lo a carregar a sua cruz, que era pesada, porque aquela cruz simbolizava os nossos pecados, e eles são muitos, e eles pesaram a Jesus. Então, Jesus precisou de alguém que o ajudasse a carregar aquela cruz. Jesus poderia carregar quantas cruzes ele quisesse, mas ali ele estava mostrando para nós, seres humanos, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos aprender a dialogar, aprender a conversar uns com os outros. Eu tenho um temperamento muito forte e eu vou conversando. E se fizer alguma coisa que me faça despertar, eu corro o risco de magoar alguém. Então, essa semana mesmo, conversando com a minha filha, eu falei, olha, não vamos conversar sobre tal assunto, porque eu estou nervosa, eu vou falar palavras que vou te magoar, você vai ficar entristecida comigo. Então, eu não estou pronta para conversar sobre este assunto agora. Ela já é adulta, já tem 25 anos, então ela tem que compreender a hora que eu posso falar e a hora que eu não vou falar. Por quê? Porque eu estou fazendo isso para me prevenir de depois ficar magoada e de magoar as pessoas ao meu redor. Porque a nossa franqueza às vezes dói nas pessoas ao nosso redor. E Jesus aqui então, ele mostra que ele estava necessitando de pessoas, as pessoas que ele conviveu, que ele amava. Porque Pedro nessa hora estava longe, o negando, os discípulos estavam distantes. Sabe quem são as pessoas que estavam mais próximas da cruz? Vendo, assistindo a crucificação? As mulheres que serviam aos discípulos. Nós vemos em algumas igrejas as mulheres sendo discriminadas, as mulheres não podem ter título de pastoras, mas então por que as mulheres podem ser sobrecarregadas com os problemas da igreja, com os problemas que seus maridos trazem da igreja? Por que elas têm que ser do ciclo de oração para manter a igreja de pé? Por que as mulheres têm que estar na intercessão? Porque elas são mais sensitivas, elas são mais sensíveis ao que o Espírito quer falar e mais sensíveis à energia ruim, à energia maligna que está ao nosso redor. Então, por que as mulheres não podem ter títulos? Mas afinal de contas, títulos não levam ninguém para o céu, né, amados? Mas eu acho assim, que se nós servimos para orar, para pagar preço, servimos para louvar, servimos para tanta coisa, então por que a mulher não pode ser uma pastora? Se ela está conduzindo as ovelhas com seu esposo. Não é? Fica então aí um recadinho para os irmãos que são mais machistas, que acham que o lugar da mulher é lá na beira do tanque, na beira do fogão, na beira da pia, com a vassoura na mão. A mulher, ela é capaz de fazer tudo isso,
Trabalhar na igreja, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar do marido, tudo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essas mulheres que a Bíblia poucas vezes vai citar, andavam com Jesus, preparavam as refeições, costuravam roupas para os discípulos, para os apóstolos. Então, elas eram úteis, elas trabalhavam para o reino de Deus. E elas estavam aqui na crucificação de Jesus. Elas não temeram, elas não se esconderam, elas ficaram próximas. E quando Jesus, no versículo 50, Jesus já estava quase na hora de terminar o momento da crucificação, Jesus vai clamar outra vez. E Jesus clama em grande voz e ele entrega o seu espírito ao Pai. E naquele momento, não é mágico, porque é muito além de magia. Naquele momento esplendoroso, tô até falando errado, tô até enrolando a língua. Naquele momento de tamanha maravilha e extravagância, a Bíblia diz aqui em seguida, o véu do templo se rasgou. O que significa isso? Significa que o véu que separava as pessoas de Deus, o véu simboliza as cortinas do tabernáculo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, e o povo não podia entrar, tinha que ficar lá fora, só vendo a glória descer. Agora Jesus falou assim, olha, eu vim, eu paguei o preço, mas eu quero o que é meu por direito. A minha herança são os meus irmãos, somos nós, sou eu e você, são as pessoas que estão ao nosso redor. Só dentro da igreja, pastora? Não, todos os seres humanos da terra que crerem que Jesus é o Senhor, porque a palavra diz, se crer e for batizado, sereis salvos. Então o véu do templo se rasgou e o culto começou. Quando nós falamos na igreja, o culto acabou, está errada essa expressão. O culto nunca termina. O culto terminará no dia que Jesus voltar e buscar sua igreja para a grande boda do Cordeiro. Aí haverá grande celebração. E Jesus então respirou fundo e clamou e entregou o seu espírito. Está tudo consumado. Pai, eu fiz tudo que o Senhor me ordenou. Pai, eu sofri, eu fui humilhado. Cuspiram em mim, me bateram, me colocaram uma coroa de espinho, escarneceram de mim, me chamando de rei dos judeus. Mas eu venci a falsidade, eu venci a traição, eu venci aqueles que me deduraram, eu venci a multidão que não cria, eu venci a multidão que pediu que eu fosse crucificado. Eu cumpri, Pai, a sua vontade. E aí Jesus entrega o seu espírito ao Senhor. Naquele momento, amados, que Jesus entregou o seu espírito, algo extraordinário aconteceu. O poder da glória do Senhor é tão grande que os sepulcros se abriram. E depois da ressurreição, e aqueles que dormiam ressuscitaram junto, ressuscitaram. E aí é um grande mistério que a gente pode entrar lá para a escatologia, mas nós não vamos entrar nessa parte hoje.
Vamos falar aqui do sentido da perda e do sentido do que é ser pai e mãe. E todo aquele povo, os soldados, vendo o que aconteceu no céu, vendo o clamor de Cristo, perceberam, e creio que muitos se arrependeram. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E quem estava pertinho para colher o corpo de Cristo? Vamos ler no versículo 55 diz assim: estavam ali muitas mulheres, observando de longe, porque o local onde estavam as cruzes estava isolado, com os soldados acontecendo a crucificação e o povo mais distante observando. Aqui no Monte Golgotá, que significa o Monte da Caveira. Então elas estavam observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus. Desde a Galileia, eram discípulas de Jesus. Olha que tremendo. Elas seguiam Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. E ali, amados, elas receberam o corpo de Jesus Cristo. Essas mulheres valentes, nós, que a Bíblia nos chama de vaso mais frágil, essas mulheres valentes, Maria Madalena, que outrora foram uma prostituta e que se converteu, Maria, mãe de Tiago e José, que também era mãe de Jesus, e a mulher de Zebedeu. Elas estavam ali perto. Aonde estavam os homens? Aonde estavam os homens fortes e corajosos? Nem Pedro, que era o mais forte, o mais corajoso, o mais valente, estava presente. Quem estava presente eram as mulheres. Queridos, se nós formos olhar para o estudo que fala sobre o nosso Senhor Deus, Deus, ele se compara a uma figura feminina, não afeminada, uma figura feminina. Por quê? Por causa dos sentimentos, das emoções que uma mulher é capaz de ter. Uma mãe é capaz de sentir algo que o filho está passando, que vai acontecer. Uma mãe conhece os seus filhos pelos olhos, pela palavra. Muitos pais, bons pais, também conhecem. Só que, infelizmente, nós temos um número muito maior de mães que ficam ali encarregadas de educar os filhos e criam seus laços, porque muitas vezes o homem acha que a obrigação dele é ser só o provedor da casa, não precisa dar carinho, não precisa dar atenção, e não é assim. Então a mãe cria esse vínculo maior. E Deus, ele se assemelha a essa figura feminina, porque Deus é uma figura paterna, mas em sentimentos ele se assemelha a uma mãe. E o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor vai falar assim em Provérbios, olha, para você que quer ser mamãe ainda, ou você que já é mamãe e ainda não conhece essa palavra, e que dá tempo,
Enquanto existe vida, existe esperança. Em Provérbios 22, versículo 6, vai falar assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O Senhor está falando: olha, mamãe, papai, vocês têm um filho? Não deixa ele na frente do computador o dia todo, não. Não deixa ele na frente da televisão, do celular o dia todo. Observa o que os seus filhos estão alimentando. Observa aquilo que eles estão ingerindo para suas almas. Vendo, sentindo, se alimentando. Porque tem tantas crianças agressivas. Porque nós vemos tantas crianças que não conseguem se socializar. Porque a mãe, para se ver livre, a mãe e o papai, para se ver livre daquela criança chorando, vai lá, pega o celular, dá na mão dele. E muitas vezes ela não está atenta ao que o filho está vendo. Porque nós, quem é da minha geração para baixo, né? Porque eu sou da geração dos anos 80. Nós não temos as habilidades que os meninos de hoje têm. Eles são chamados de nativos digitais, porque já nasceram na era da tecnologia. Uma criança de 2 anos pega esse celular que eu estou gravando aqui e mexe ele todo. Eu não sei mexer em quase nada dele. Eu não sei editar um vídeo, eu não sei fazer nada praticamente. Põe na mão de uma criança para ver. Então é uma arma, é uma ferramenta que o inimigo pode usar para aflorar coisas que você depois irá se decepcionar, coisas que não vão agradar ao Senhor. Então o Senhor está falando: olha, papai e mamãe, pega na mão do seu filho, anda com ele no meu caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, anda neste caminho. Anda nesse caminho que é Jesus com seus filhos. Não manda ele ir, ande com ele. E no Salmo 127, versículo 3 a 5, vai falar assim: herança do Senhor são os filhos. Observe, herança do Senhor. Herança só recebemos o quê? Depois que o papai e a mamãe morreu, então os filhos vão receber uma herança, né? Por que os filhos são herança do Senhor? Porque Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Ele nos comprou a mim, comprou a minha filha, comprou a todas as minhas gerações vindouras. Então, eles são herança de Deus, não a nossa herança. São herança de Deus. Eles são emprestados a nós para que nós possamos cuidar deles e prestar contas ao nosso Deus de que educação nós estamos dando ao nosso filho, qual caráter que estamos forjando neles, quais os princípios e valores que você, papai e mamãe, está inserindo nos seus filhos. Então a palavra fala que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então ele é fruto do nosso ventre, é o nosso galardão. O que é galardão? Presente de Deus. Então os filhos são herança de Deus e presente de Deus para nós. Amém? São de Deus e Deus nos concede como presente para nós podermos cuidar deles e conduzi-los aqui nesse caminho que nós lemos em Provérbios 22, no caminho que é Jesus. E quando nós educamos os nossos filhos na direção que nos leva a Cristo,
Eles são como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Olha que tremendo. Então, queridos, era muito precioso naquele tempo poder ter filho, conceber. E hoje nós estamos perdendo os nossos filhos para tanta coisa. Às vezes a gente não está perdendo nosso filho para coisa errada, mas a posição que o mundo hoje cobra das pessoas, posição, né, poder aquisitivo, a cobrança. Eu mesmo tenho o hábito de falar com minha filha, com meu genro, com os jovens: olha, vocês são os melhores. Não para que eles sejam arrogantes, mas para que eles acreditem que eles são capazes de fazer o melhor. E aí nessa balança eu fico pensando: Deus, mas será que se eu falando isso com eles, eu não estou jogando um fardo nas costas deles, um peso sobre eles, de maneira que eles vão se sentir obrigados a ser melhores o tempo todo? Porque às vezes eles não vão compreender que mesmo não sendo o primeiro da empresa, o primeiro da sala, eles são os melhores, porque para nós eles são os melhores. De repente eles vão entender que se eu falar você é a melhor, é porque ela tem que ser a melhor sendo competitiva. E não é, ela é melhor porque ela tem o brilho do Espírito Santo. Ela é melhor porque Deus a capacita, produzindo o que ela conseguir produzir. Ela não tem que se matar para produzir uma coisa que não é viável a ela, que não compete a ela. Então, para nós não é fácil essa missão de educar os nossos filhos, mas não dá para imaginar a dor que é perder um filho. Como nós vemos aqui, Maria, que concebeu do Espírito Santo, deu à luz a Jesus Cristo, uma mulher virtuosa, uma mulher que atraiu a atenção de Deus nesses milhares de anos, nessa terra de milhares e bilhões de pessoas. Quantos bilhões será? Trilhões, nem sei, de pessoas que já passaram por essa terra. Maria foi a escolhida para gerar e dar à luz ao Senhor Jesus. E estando ali como mãe, dando suporte. E várias vezes, em várias passagens, nós vamos ver Maria e as mulheres atuando junto a Jesus. Nas bodas, naquele casamento onde faltou o vinho, ela se preocupou e foi até Jesus falar com ele que o vinho tinha acabado. E o vinho, ele simboliza a alegria. E naquele tempo, uma festa de casamento durava 1 semana. E se o melhor vinho acabasse, a família da noiva, ela ficaria escandalizada, porque todos zombariam daquela família. Então, amados, Jesus foi lá, operou o milagre, trouxe de volta a alegria. Então não é para a gente beber o vinho, é porque o vinho simboliza a alegria. E este vinho, quando você participa da comunhão da Igreja Católica ou da ceia, este vinho, nós utilizamos o suco da uva. Eu não sei das outras igrejas. Como eu sempre digo, eu falo da minha porque das outras eu não sei, então eu não posso dar uma certeza de algo que eu não sei. Então nós fazemos o suco da unha, compramos o suco e aquele suco simboliza o sangue de Cristo. E o pãozinho simboliza o corpo de Cristo. Como na Igreja Católica, a hóstia simboliza o corpo de Cristo.
E assim todos participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, amados, quero deixar para vocês essa palavra para amarmos os nossos filhos, cobri-los de oração. Eles crescem, querem bater asas, batem as asas, se vão, querem aprender do jeito deles, não gostam muito que a gente fique ali super protegendo, com aquele cuidado, tá alimentando direito, tá fazendo isso. Eles não gostam, como nós também, quando éramos jovens, também não gostávamos que ninguém ficasse pegando nosso pé, né? Tá comendo miojo todo dia, tá comendo verdura. Então, eles também não gostam porque já pensam que são adultos, mas não são ainda. A gente se torna adulto, começa a se tornar adulto, os 30 anos para lá a gente começa a amadurecer. Antes, a gente ainda é uma criança. E vai vindo aí, hoje é dia 11 de fevereiro, daqui uns dias, semana que vem é o carnaval. Infelizmente, muita coisa ruim acontece. Muita droga, muita bebida, acidentes, né? Gravidez indesejadas, tanta coisa, amados, tanta coisa que dói o coração do Senhor. E todas essas coisas que faz o nosso Senhor Deus se entristecer, elas colocam Jesus lá na cruz do Calvário de novo. Era como se estivesse colocando ele de novo lá na cruz. Vamos orar pelos nossos filhos, orar por cada pai, cada mãe, cada família que perdeu um ente querido, pela família, essa família da nossa cidade, que a nossa cidade toda está comovida por eles, porque não é a ordem natural das coisas. Não é a ordem natural uma mãe enterrar seu filho. É muito triste, nós passamos por algo assim na nossa família há cerca de 5 ou 6 anos atrás. Minha tia estava na capela velório, fazendo café na cozinha, caiu, deu um AVC, entrou em coma, não saiu do coma, ficou ali mais de 15 dias. Eu estava num período terrível de depressão, não tive condições de ir visitá-la, condições psicológicas. Eu estava enfrentando um câncer, uma depressão, não consegui. E quando eles desligaram os aparelhos, foi muito triste. E vamos respirar. Perdão, amados. Às vezes a emoção toma conta de nós. Essa minha tia era alguém assim muito, hoje, o termo usado hoje, né? Proativa. Alguém que estava ali para tudo que precisasse. E como eu disse, eu estava num momento muito terrível de depressão. Não estava me alimentando. Aí o pessoal antigo tem um negócio de fazer lá capitão de fubá, umas bolinhas de fubá assim que põe na água. Eu falei pro meu esposo assim que já tinha dias que eu não me alimentava. Eu falei, amor, liga para a Gina ou chama, busca ela, traz ela aqui para ela fazer aquele capitão de fubá para mim, para ver se eu bebo, ver se eu consigo me alimentar. E naquele tempo tinha passado os dias das mães há pouco tempo e eu ainda estava conseguindo trabalhar, que foi bem no princípio que eu descobri que estava doente. Trabalhava na loja, vendia as lembrancinhas todas dos dias das mães para ela. Ela já estava passando mal há alguns dias e ela não falou para ninguém.
ela deu várias entradas no hospital com dores de cabeça muito forte e tomava só analgésico e ninguém pediu uma tomografia, pediu nada. Mas é como eu falei, quando chega a nossa hora de ir, a gente tem que ir. E tem dias que a gente tem vontade de ir, como tem um vídeo meu aí, dessa semana mesmo. Tem dia que a gente fala, Senhor, me leva para sua casa. Como eu tenho certeza que essa mãe hoje deve estar sentindo, eu tenho certeza que ela daria a vida dela para ter o filho dela vivo aqui e ela ir, tenho certeza disso. E a minha tia, então, ela já estava doente, não falou nada com ninguém, mas ela sentia que ia partir. Ela estava pedindo Deus para levar, que ela estava muito infeliz. Nunca fizemos uma festa de Dia das Mães na casa dela. Nesse ano que ela faleceu, ela falou, esse ano nós vamos fazer a festa do Dia das Mães na minha casa. E nós fizemos, e eles sempre ficam me zoando com garrafinha de cerveja, com latinha de cerveja, porque eu sou pastora. Mas eu levo na esportiva, eu não brigo com eles, não ligo por causa disso, não. Eu brinco com eles também, porque não adianta eu querer brigar com eles, porque eu vou brigar com eles e me afastar da minha família. Então, isso não é o evangelho que Jesus quer. Fizemos ali o último Dia das Mães, na casa dela. E os dias das mães de lá para cá não foram o mesmo. E nós ainda comemoramos de uma forma bem assim, um tanto desanimada, porque ninguém fica tocando no assunto, mas todo mundo lembra, dói. E é interessante que a minha avó, que me criou, que vai fazer daqui uns dias 87 anos, nós todos estávamos muito preocupados com ela. Ela ficou firme como uma rocha. Eu nem me lembro dela ter chorado. Ela é uma rocha. Ela é o meu exemplo de fé. E eu acho que ela ainda deve estar até hoje na psicologia, né? Se a gente for ver, em estado de negação, porque de vez em quando ela fala assim, eu não acredito que a Gina morreu, nem parece que ela morreu, porque ela era assim, a Gina, onde tinha uma pessoa doente ela ia para ajudar, tinha um velório ela ia, e ela caiu lá fazendo café dentro da capela velório, não voltou. Algumas pessoas se despediram dela, outras não, como eu, não tinha condições psicológicas, mas antes dela ir morar no céu, eu acredito, tem pessoas que vão escandalizar, porque tem cada crente tolo, tem cada crente idiota, desculpa falar assim, mas é isso mesmo. Tem uns crentes que eu vou te falar, é só religião, não tem nada de Deus, pura religião. Nos dias dela falecer, que ia desligar o aparelho dela, eu sonhei com ela entrando bem desfalecida, amparada pelos meus familiares dentro da nossa igreja. Nós estávamos no culto, ela estava doente já, estava bem batida no sonho, e ela entrou e me abraçou, e abraçou minha filha, e foi embora. E assim é a nossa vida. O salmista vai dizer que a nossa vida não passa de um sopro. E quando a gente está sofrendo, parece que a vida está demorando uma eternidade. Eu sei bem disso. Eu sei muito bem disso, porque eu vivo dias em que eu estou lá no vale da morte.
Tem dias é mais fácil estar no deserto do que estar no vale da sombra da morte, amados. Mas no vale da sombra da morte, o cajado do Senhor, com a sua curvinha, vai lá e nos puxa. Então a gente se emociona, a gente lembra, e a nossa esperança é que um dia nós possamos estar todos com o Senhor Deus lá no céu. Lá não haverá choro, nem dor, não haverá tristeza. Lá as feras não serão mais feras. O lobo vai conviver com a ovelha. Nós vamos conviver com os animais, com as plantinhas. Então, nós temos que fazer o nosso melhor nessa terra. Quando eu erro, eu posso ser explosiva. Eu falo, deixa eu viver o meu momento, deixa passar. E depois eu vou lá, peço perdão, peço desculpa, não guardo mágoas no meu coração. Porque a qualquer hora que o Senhor me chamar, eu quero estar com o coração limpo. Então, amados, que o Senhor conforte todos vocês que ainda sofrem, ou que estão sofrendo nesses dias, ou que sabe lá quando verá esse vídeo, pode estar sofrendo. Nós nunca vamos nos esquecer, porque a gente não tem amnésia. Vamos nos emocionar, vamos sentir saudades e vamos alimentar no nosso coração que um dia Jesus voltará para nos buscar. É por isso que temos que ser perseverantes, lutar contra a nossa carne, contra o desejo do suicídio, contra o desejo de fazer qualquer coisa contra o seu corpo. Se valorizar como mulher, como mãe, como esposa, como uma pastora, como uma líder que você é. Você é a melhor fazendo aquilo que você tem condições de fazer. Que Jesus Cristo possa acalentar o nosso espírito, o coração de todos que estão sofrendo a dor do luto e que nós possamos acalmar a nossa alma no colo de Jesus, que é o lugar melhor para estar. Um beijo, fique na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te abrace.